Olá, a partir de agora você vai assistir ao programa da TV Câmara. Chegou a hora do quadro Fique por Dentro. Olá, este é o ABC da Câmara, o programa que vai mostrar como funciona a Câmara Municipal. Neste episódio, vamos falar sobre as lideranças da Câmara Municipal. O líder de um partido é o vereador que está autorizado a falar em nome da bancada desse partido e é o seu intermediário oficial em relação a todos os órgãos da Câmara Municipal. O líder é escolhido pela maioria absoluta dos componentes da bancada do partido para um mandato de 2 anos. Mas o líder também pode ser destituído de suas funções a qualquer momento e substituído por outro vereador. Isso após deliberação aprovada pela maioria absoluta dos membros da bancada. Ao ser escolhido, o líder indica um vice-líder para cada 5 vereadores de seu partido na Câmara. Os vice-líderes podem ser eventuais substitutos, no caso de ausência ou impedimento do líder, e seguem a ordem de indicação quando há mais de um vice-líder. São atribuições do líder: realizar comunicações de caráter inadiável à Câmara Municipal, indicar o orador do partido nas solenidades, fazer o encaminhamento de votação, ou seja, recomendar o voto que deve ser seguido por sua bancada. Ele também pode indicar um vereador para substituí-lo nesta função. Cabe ainda aos líderes indicar os membros de seu partido nas comissões permanentes, especiais, parlamentares de inquérito e de representação, dentro do prazo de 48 horas após a solicitação do presidente da Câmara Municipal. O bloco parlamentar consiste na união de 2 ou mais partidos e equivale a um só comando, como se fosse um único partido. Eles são organizados no início de cada legislatura e podem ser desfeitos a qualquer momento. São formados por vereadores agrupados de acordo com a sua representação partidária, através de ofício encaminhado pelos líderes de cada partido à mesa diretora. Existe ainda na Câmara Municipal a liderança do governo. O líder do governo é um vereador indicado pelo prefeito. A ele cabe falar autorizadamente no grande expediente em nome do prefeito, ser seu intermediário junto à Câmara Municipal e discutir e encaminhar a votação das matérias de autoria do prefeito. Hoje você conheceu um pouco mais sobre as lideranças da Câmara Municipal. Até o próximo ABC da Câmara. Vamos ao resumo da 47ª sessão ordinária. No início da sessão, o vereador Rômulo Pimentel fez uso da palavra para prestar solidariedade a produtores rurais após chuva de granizo ocorrida na cidade na semana passada. Eu subo nessa tribuna nessa noite para poder relatar aqui aos nobres vereadores, vereadoras, população, um acontecimento que nos deixou muito triste nesse último final de semana. Fomos acometidos por uma chuva de granizo. Eu presencialmente nunca tinha visto algo como eu presenciei. E muito triste, né, para todos nós que nascemos, crescemos no interior. No outro dia acordar, visitar amigos produtores, onde vimos ali produtores que dormiram com suas produções intactas e acordaram sem nada. Pessoas chorando, pessoas sem saber como recomeçar. E subo aqui nessa tribuna, nessa noite, para me solidarizar com todos os produtores e produtoras rurais. Vi situações ali muito difíceis, mas eu creio que eles vão dar a volta por cima, doutor Bruno. Porque o produtor, a mulher produtora são fortes. E é o que eu falo, o dom que eles têm, eles não obteram isso numa faculdade, isso é dom de Deus. E eu tenho certeza que Deus vai dar força a cada um para poder dar a volta por cima, para poder se recuperar. Eu confesso a vocês que eu tinha marcado
nessa noite com uma pessoa para poder entregar uma moção especial de louvor, mas eu desmarquei em respeito aos produtores e produtoras rurais. Não cabia nessa noite no meu discurso momento para homenagem, apenas de me solidarizar por todos vocês. Abrindo a matéria das ordens do dia, o vereador Cláudio Damião fez um requerimento de informações relativo às unidades de saúde e estratégias de família da cidade. Nós visitamos as estratégias de saúde da família e aqui tem elementos que atingem diretamente o servidor que trabalha nas unidades, nos postinhos de saúde, e também a população. Então, nós temos que dividir aqui em dois atores importantes, né? Quem atende e quem recebe o atendimento, ou deveria receber o atendimento. E as razões são várias. Você vai numa unidade, você precisa ter as pessoas uniformizadas, com crachá. Quem trabalha fazendo visita nas casas tem que ter, no mínimo, um celular ou um laptop entregue pela municipalidade para prestar esse serviço. Não é aceitável que a pessoa tenha que ter um celular próprio para poder produzir o resultado do seu trabalho. É algo absurdo, mas é o que acontece, infelizmente, em Nova Friburgo. Os servidores que trabalham na estratégia de saúde da família, aqueles trabalhadores que visitam as famílias, que dão a primeira atenção, eles não têm os equipamentos. E aí acontece um fato que pode parecer exagero, mas não é, é realidade, de um servidor que foi abordado pela polícia porque foi visitar uma família e a família não conhecia esse profissional que foi lá prestar assistência, atendimento, e chamou a polícia. E esse profissional foi abordado depois, não, eu sou agente da estratégia de saúde da família, ficou tudo resolvido, mas é um constrangimento, as pessoas não precisam passar por isso. Imagina, você vai abrir a porta da sua casa para qualquer pessoa sem identificação? É muito grave. Então, essa é uma das primeiras questões. Um crachá, pelo amor de Deus, a prefeitura é incapaz de fornecer um crachá de identificação para o trabalhador, uma camisa de uniforme, um avental, um jaleco, seja lá o que for, e principalmente um equipamento para ele poder registrar os dados das visitas que ele está fazendo. Agora, se tem um problema diretamente ligado ao servidor que vai à rua para atender a família, tem uma outra situação que é a estrutura das unidades. Olha, as unidades têm uma cozinha, muitas vezes acanhada. Os fogões são doações de moradores. O fogão ficou velho, está todo enferrujado, doa para a estratégia, e você vai lá, você se espanta. Fala, olha, mas como é que a prefeitura mobiliou essa cozinha? Não, ele não mobiliou. É pior, ela não mobiliou. A pessoa ganha, ou ela doa quando ela tem em casa um fogão, ou ela recebe uma doação de uma pessoa simpática ali, a estratégia. E aí, para ter um micro-ondas, os trabalhadores têm que se cotizar, pegar dinheiro do próprio bolso para comprar um micro-ondas para poder aquecer uma comida no local de trabalho. Isso é aviltante. Não fornece um pó de café, não fornece um açúcar. Todo local de trabalho, o mais pobre, o mais humilde, tem no mínimo um cafezinho para oferecer. O trabalhador da saúde nem um cafezinho tem. É muito duro, né? E essa realidade ela vai se multiplicando nas condições de trabalho, com salas cheias de mofo, onde o ambiente de trabalho é inadequado, porque você ser atendido numa sala mofada, contamina aquele paciente que vai fazer um curativo. Ao mesmo tempo, contamina o trabalhador que está ali o dia inteiro naquele ambiente contaminado, mofado, com goteira, salas improvisadas. Olha, eu recomendo visitar a estratégia de saúde da família do Varginha, por exemplo, que é uma loja, mas também no Terra Nova. São duas estratégias onde não há privacidade do paciente que está sendo atendido pelo médico, pelo profissional, pelo enfermeiro, pelo psicólogo, seja lá quem for. É absolutamente inadequado ao ambiente. E vem perdurando ao longo do tempo. Não é só dessa gestão, já vem de algum tempo. Mas essa gestão já está no segundo mandato, gente. Pelo amor de Deus, já podia ter resolvido isso. Outra coisa é desvio de função. Você vai num ambiente de trabalho que é de saúde, mas o chão está sujo há um mês porque não tem quem faça a faxina. Não, mas nós já estamos resolvendo. Aí fomos em outro, o mesmo problema. E vão ficar resolvendo isso até quando? Porque não resolve. Tem desvio de função, falta servidor, consultório odontológico sem dentista. Como é que pode? E não foi numa unidade. Em algumas unidades, nós encontramos consultórios dentários sem dentista. Locais sem fisioterapeuta, sem psicólogo. As equipes não estão completas. Se nós queremos melhorar a qualidade do atendimento, desafogar o Raul Sertã, que é um dos maiores
problemas que a municipalidade tem com relação à saúde, é melhor funcionar bem as estratégias de saúde da família. Mas não funciona o hospital, a estratégia tem dificuldade, e aí nós estamos fazendo esse trabalho de fiscalização, estamos montando um relatório, vamos entregar esse relatório ao secretário de saúde para ver se, a partir desse relatório, as coisas começam a mudar. Mas eu não posso deixar de fazer um requerimento de informação. Eu quero entender por que chegou a esse ponto de degradação, de humilhação de quem trabalha e de humilhação de quem é atendido. Porque tem outros problemas, vereadora Maiara. Tem um problema que foi instalado por essa gestão, que é contratar uma empresa para um sistema de cadastramento dos pacientes, quando tinha um sistema gratuito, fornecido pelo governo federal, e o município gasta 8 milhões e 400 para perder os dados, para não conseguir cadastrar o usuário, para perder os exames, para a pessoa sair da fila e voltar para o final da fila. Que coisa é essa, gente? Que maluquice é essa? Quem está ganhando dinheiro com isso, é preciso dizer, em detrimento da qualidade do atendimento à população? Depois de você ter um serviço grátis, você contrata uma empresa por 8 milhões e 400 para piorar o atendimento? Isso é uma vergonha, isso é um absurdo. Já o vereador Max Bill fez um requerimento de sessão solene, a ser realizada no dia 14 de novembro, em sessão plenária, em homenagem à religião brasileira Umbanda. E assim que cheguei no terreiro de Umbanda, que eu fui lá em São Geraldo, eu fiquei impressionado, primeiramente, pela simplicidade, pela humildade daquele ritual. E as primeiras palavras que eu escutei do líder da religião foi sobre Cristo. Para minha surpresa, a Umbanda era uma religião que trabalhava com Cristo, uma religião cristã também. E com um detalhe, que nasceu no Brasil, em São Gonçalo. Não vou contar a história aqui, isso a gente vai falar durante a nossa sessão. E a partir dali eu me identifiquei demais com essa religião, né? A forma que é praticada, o sincretismo. Eu cheguei ali, eu vi um altar católico, que é o nosso Gongá. Um rito espírita, o trabalho, né? A citação dos orixás, que são carregados de preconceito, que, na verdade, são energias da nossa natureza consciente, que vêm para auxiliar a gente, para ajudar a gente. E então, aquele sincretismo, aquela ritualística, eu fiquei apaixonado. Fui com um amigo que não gostou, e eu, a partir dali, né, frequento como consulente. Sempre que eu posso, eu vou ao terreiro tomar meu passe, né, conversar com as entidades que ali se manifestam. E então, assim, eu senti a necessidade, veio do coração mesmo, da gente trazer isso para a Câmara de Vereadores, debater, quebrar preconceitos, quebrar estigmas que essa religião carrega. E, para minha surpresa, depois eu comecei a frequentar outros terreiros, a quantidade de gente que frequenta e que a gente não imagina, porque tem o medo de declarar, do preconceito que pode sofrer. Então, sinceramente, eu convido todos os vereadores que possam comparecer a essa sessão. A gente vai demonstrar o que é Umbanda e tenho certeza que a gente vai surpreender muita gente. Posteriormente, os vereadores Cláudio Damião e Maiara Felício apresentaram um projeto de lei para a denominação de Largo do Pelourinho ao espaço da Praça Marcílio Dias, na rotatória da cidade. Quero dedicar o tempo a Maiara Felício dessa nossa iniciativa. É um resgate de memória, mas eu quero começar cumprimentando aqui o Império das Negras, na figura da Michele, cumprimentar o Issun Oquê, Eliana, Ilma, Tadeu e todos os participantes, o Movimento Negro de Nova Friburgo, Rui Tomás e outras pessoas que atuaram no Movimento Negro, o Coletivo Negro Lélia Gonzalez, UPC, dizer dessa nossa iniciativa que é um resgate de memória, né? Evidente que Pelourinho remete sempre para uma questão muito séria, muito grave, de violência, de agressão, de tortura, de morte, de sevícia, mas é também um momento de marcar a história de um povo. E nós não temos referências aqui em Nova Friburgo de espaços públicos que remetam à luta de quem construiu essa cidade. É sempre o suíço, o alemão, o italiano, o francês, o português, mas e os negros que deram o seu sangue aqui? Estão sempre secundarizados, de alguma forma esquecidos. E esse simbolismo, ele marca o resgate de uma história. Porque escolheram uma praça importante aqui de Nova Friburgo, para onde as pessoas que tinham a posse de outros seres humanos levarem para torturar, para violentar, para matar, para subjugar.
E mesmo que seja uma memória de sofrimento, também é uma memória de resgate de memória, de resgate de um povo, da gente ter esse povo presente aqui de fato, que as pessoas possam passar e falar, ali era a Praça do Pelourinho, e de contar para os seus filhos, e de trazer isso para dentro de si também, para que a gente mude hábitos, mude preconceitos, reveja conceitos, né, e supere determinadas distâncias que o tempo traz. Eu acho que demorou muito. Esse projeto já devia ser um projeto de outras gerações, reconhecendo a importância desse povo aqui em Nova Friburgo. Para não acontecer o que aconteceu nos 200 anos, onde um prefeito resolveu dizer que os negros passaram por aqui, assim como os portugueses, os negros passaram por aqui. Não, eles não passaram por aqui. Eles foram trazidos para aqui, construíram essa cidade, deram o seu sangue e a sua vida por essa cidade. Portanto, Mayara, o tempo é todo seu, para que você possa expressar aqui as suas considerações, e eu não tenho dúvida que essa casa aprovará esse projeto e a gente vai dar continuidade a esse e a tantos outros necessários que marquem a memória e resgate a história. Obrigada, vereador Cláudio. Obrigada a toda a assessoria que trabalhou para que mais um passo histórico fosse dado na noite de hoje. Eu sonho que cada criança preta de Nova Friburgo tenha uma história para contar. Eu sonho que quando a gente olhe para trás na história da construção dessa cidade, a gente reconheça a importância e o valor de cada ancestral nosso, que perdeu seu sobrenome e que, infelizmente, viu o sobrenome de outros serem exaltados. Digo isso porque eu, Mayara Felício, carrego ainda o sobrenome das pessoas que escravizaram meus ancestrais. Falo nessa noite, e falo sobre o sobrenome Felício, que é um sobrenome espanhol, porque a gente precisa evidenciar, escancarar cada vez mais o apagamento da identidade de quem nós somos. Um povo que não sabe de onde vem, não sabe para onde vai. E assim como Chimamanda fala de forma muito firme e muito lúcida que nós corremos um perigo de apagamento cada vez maior quando se escuta uma história apenas. A história de quem dominou, de quem escravizou, de quem lucrou. Não pensem vocês que foi apenas a maldade de torturar corpos. Era um interesse econômico. Ali se vendiam pessoas. O fundamento de tudo o que aconteceu foi dinheiro. E essas pessoas, o valor dessas pessoas era uma moeda de troca. Então, hoje, vereador Cláudio, e eu agradeço muito a sua iniciativa, porque isso tem que ser dito, é uma iniciativa que você puxa, me convida, chama os movimentos, e cá estamos hoje, nessa noite, com cada um de vocês parlamentares, para a gente sacramentar. A gente precisa recontar essa história. E a gente pode falar aqui a noite inteira sobre nomes de ruas, nomes de praças, que homenageiam pessoas não negras, de forma corriqueira. Raras são as vezes quando nós homenageamos pessoas negras que estiveram inseridas na luta antirracista. Porque é isso que nos interessa. Falar sobre Marcílio Dias é falar sobre um homem negro. Mas nós precisamos também falar de pessoas negras que dedicaram a sua vida pelo fim da escravidão e pela luta pela liberdade. Gente, a gente não pode fazer a defesa desse projeto sem reverenciar quem manteve essa memória no nosso território. E aí, assim como o vereador Cláudio disse, eu preciso que essas palavras saiam da minha boca. O movimento negro, isso o quê? O movimento Império das Negras, o coletivo negro Lélia Gonzalez, cada capoeira que entoa em suas rodas cantigas que contam as histórias de quem veio antes de nós. Ao povo e às lideranças do carnaval
que todo ano falam sobre nós na maior festa do mundo. A cada mãe, pai de santo, Ialorixá, Babalorixá, zelador de santo, que mantém a nossa fé acesa. Ao maracatu, que luta bravamente contra o racismo cultural. Falo aqui para cada pessoa negra presente. E eu me emociono. Me emociono porque os corredores dessa Câmara estão começando a ver o nosso povo circular aqui, como assessores, como profissionais da política, como pessoas intelectuais e como parlamentares que vão lutar pela história do próprio povo. Falo para cada um aqui que tem um familiar negro ou até mesmo alguém que ama muito uma pessoa preta. O voto de vocês é para cada uma dessas pessoas que vocês se lembraram agora. Isso aí não tem fronteira, gente. É para todo mundo. Vai dizer, vereador Isaac, que lá na sua base não tem pessoas negras. É a história desse povo. É reconhecer a história do bisavô, do tataravô. E aí, eu faço mais uma provocação, vereador Cláudio, para não tomar o tempo todo. Nós não conseguimos dizer de onde de África nós viemos. Porque as pessoas, às vezes, têm uma visão de África como se fosse um país. É um continente gigante. Enquanto nós vemos se ostentar sobrenomes italianos, suíços, alemães, nós não sabemos de onde de África nós viemos. E esse movimento aqui é pequeno, é importante, é simbólico, mas ainda temos uma infinidade de coisas para conquistar. E nós começamos pedindo: Nova Friburgo, conte a história do meu povo. Celebre a história do meu povo. Não tenha vergonha da cor do meu povo. Não venda turismo excluindo o meu povo. Reconheça que na construção desse território, 70 anos se passou dentro do período de escravidão. Nós não podemos nos esquecer. E hoje, vereador Cláudio, nós damos mais um passo para que nenhum de nós se esqueça. Salve todo o povo preto de Nova Friburgo, salve os poderes e salve o futuro que a gente quer conquistar, celebrando o nosso passado. Boa noite. Mayra, eu quero também aproveitar um pouco do tempo que nós ainda temos aqui, porque é muito importante defender esse projeto, mas é muito importante também a gente se reconhecer, né? O que somos e das nossas origens, das origens dos nossos familiares. Da mesma forma que você falou do seu sobrenome, a minha bisavó chamava Fausta Maria da Glória. Ela não tinha sobrenome. Fausta Maria da Glória. Olha que coisa, né? Meu avô, pai da minha mãe, saiu da cidade dele, em Alagoas, largou a família para lá para tentar a sorte e a vida, e traz na carteira de identidade dele o nome da mãe, Fausta Maria da Glória. Não tem sobrenome. Mas isso não cerca a minha família, eu branquinho, cerca a família de muitos brancos também. A minha mulher, o avô dela... É porque é interessante a gente contar isso, porque a gente fica, às vezes, não entendendo ou tentando, de alguma forma, encobrir um pouco da história da nossa própria cidade. O avô da minha mulher era filho de uma família que veio de um processo também de escravização, e ele viveu numa fazenda a vida dele, morreu com mais de 100 anos, ele não tinha documento. Imagina, ele foi ter documento depois de idoso, quando os filhos crescidos resolveram fazer o documento, mas não sabia nada a respeito dele. Essa história do seu Oscar, ou a história da Fausta Maria da Glória, é uma história que é a história do nosso povo, e que a gente não tem que ter vergonha de contar, não, mas tem que resgatar, porque há muita vergonha em submeter as pessoas nas condições que elas vivem, no apagamento, na falta de memória, na condição de miserabilidade, na desigualdade, porque a Constituição fala em igualdade, mas quando você vai olhar as condições de vida, de salário, de moradia, o desequilíbrio é muito claro. Então, há uma hipocrisia dentro da sociedade muito grande. A gente que luta por justiça e igualdade luta por direitos para todos. Então, esse processo é um processo que o Brasil tem que vencer.
que a cidade de Nova Friburgo tem que superar, de parar de dizer que é uma cidade suíça e ignorar que quem construiu não foram os suíços, com todo respeito a toda a geração de pessoas que vieram para cá. Isso não diminui o trabalho, a vivência deles, o esforço de sair de suas terras, mas eram pessoas pobres também, que foram trazidas para cá numa condição bastante de miserabilidade. Mas ignorar o outro lado, de quem foi trazido à força, sem condição de decidir para onde está indo, e apagar essa vida e essa história é de uma brutalidade, e a gente, na medida em que puder, a Câmara tem a obrigação moral de corrigir. Tem a obrigação moral. Uma outra proposta que nós já trouxemos para essa casa, eu acho que tem que avançar, com todo respeito à memória de quem quer que seja, é que a medalha não tem que ser Barão de Nova Friburgo, a medalha tem que ser Medalha Nova Friburgo, em homenagem ao povo de Nova Friburgo. Porque já tem Palácio Barão de Nova Friburgo, Alameda Barão de Nova Friburgo, mas não tem uma homenagem ao povo de Nova Friburgo, que inclui todos os povos, inclui os negros, os que vieram imigrantes para cá por vontade própria. E aí nós vamos estar completando um ciclo de reconhecimento e valorização do nosso povo de forma integral. E eu já ouvi de vários vereadores aqui que concordam com essa mudança. Porque não apaga a memória de quem já tem um simbolismo no Palácio Barão de Nova Friburgo, mas resgata o povo de Friburgo que está esquecido. Quando você homenageia alguém, não é o povo de Nova Friburgo que está sendo lembrado, é um barão que já passou, já ficou para trás, já foi esquecido, e vamos ficar relembrando esse barão a vida inteira, e o povo vai ficar realmente esquecido na sua memória, na sua importância, no seu valor. Eu quero homenagear a vereadora Maiara com a medalha Nova Friburgo. Olha só o sentido que tem, a dimensão que tem. Então eu faço um apelo, que essa proposta venha para ser votada e a Câmara decida, né? Eu acho que esse é o papel que nos cabe aqui. Vamos ao resumo da 48ª sessão ordinária. Abrindo as matérias da ordem do dia, a vereadora Maiara Felício fez um requerimento de informações relativo a mudanças dos servidores públicos do CAPSAD. Hoje a gente traz a essa tribuna, através de um requerimento de informação, um tema que é extremamente sensível e urgente aqui para a nossa cidade. Nós falamos de um espaço que acolhe pessoas com dependência química e faz um tratamento continuado. Um espaço que precisa de atenção, precisa de acolhimento da própria gestão, porque a gente tem um costume, presidente, de atender dentro do nosso gabinete toda e qualquer pessoa que traga uma demanda e que precise desse legislativo de alguma iniciativa. E não foi diferente dessa vez. Alguns usuários do CAPS-AD foram até o meu gabinete e relataram algumas questões que, para a gente, assim, foi alarmante e a gente precisa buscar informações para poder entender a realidade daquele equipamento e, principalmente, o desdobramento na vida dos usuários. Então, a gente traz aqui, presidente, através do bojo desse requerimento de informação, a questão da quebra de vínculo. Para muitas pessoas, é simples, né? Vai entrar os concursados e vai sair os contratados. Mas, quando a gente fala de saúde mental, e principalmente profissionais que exercem durante um tempo o acolhimento àqueles usuários, são pessoas que fazem com que o usuário se apegue, tenha um vínculo, tenha confiança. As pessoas, às vezes, entendem o caso particular de cada um, e quando essa troca ocorre de forma abrupta, a gente pode estar criando ali uma desestabilização dos quadros dos usuários. Não diferente, a gente está trazendo o retrato do CAPS-AD. Mas dentro das residências terapêuticas aconteceu o mesmo, dentro dos outros CAPs aconteceu o mesmo. E isso gera para a gente muita empatia. Porque imaginem vocês, não sei aqui se os vereadores fazem terapia, são acompanhados por algum profissional. Da noite para o dia, esse profissional é avisado que não precisa retornar no dia de amanhã. Como que a gente fica? Eu entraria em desespero se a minha psicóloga virasse para mim e falasse: a partir da próxima sessão você vai se consultar com outro profissional. Isso é uma quebra de vínculo, porque para ela ser estabelecida leva tempo, principalmente pessoas que procuram um atendimento emergencial. Foi o que ocorreu lá, presidente. E a gente precisa entender qual foi o motivo do porquê que não fez essa troca de forma gradual, respeitando o processo de cada usuário, por que a gente não tem esse olhar para esse lugar que muitas das vezes, presidente, muitos profissionais não querem trabalhar lá. Existe também uma dificuldade de se garantir mão de obra
para esses espaços. Muitas pessoas têm preconceitos e a gente está falando aqui, assim, pode ser gente sem formação ou pessoas com as mais variadas formações. Existe preconceito para se trabalhar nesses espaços. Então, a gente, além dessa... Eu vou pedir um pouquinho de silêncio, presidente, no plenário. Foi uma queixa de alguns vereadores aqui na última sessão, que às vezes a gente está aqui fazendo uso do tempo da tribuna, que a gente tem coisas importantes para discutir, e a gente vê um falatório dentro do plenário que tira a nossa concentração, a gente não consegue comunicar. Vou pedir perdão por isso, mas é porque realmente é um tema importante que a gente não pode negligenciar, presidente. A gente está falando da dificuldade de conseguir a mão de obra e a gente também está falando da saída de um volume grande de contratados e uma chegada de poucos profissionais do concurso. A gente entende, a gente defende o servidor público, os concursos públicos. Mas quando essa troca é feita à revelia, sem respeitar o quantitativo de cada equipamento, a gente está negligenciando, presidente, o tratamento das pessoas que ali estão. Então, não é só nesse espaço. Eu sei que os vereadores receberam reclamações de outros lugares, que dentro do hospital se retiram a mão de obra e não há devolutiva desses profissionais, de outros profissionais, para dar conta da demanda, né, de cada equipamento. É importante falar que o CAPS-AD, gente, ficou sem psiquiatra durante 2 meses. 2 meses. E aí a gente não está falando só do prejuízo do tratamento. A gente está falando também de vários casos novos que precisam do laudo para ter acesso ao espaço através do transporte público. Porque para fazer a carteirinha do ônibus, precisa do laudo, precisa da comprovação do vínculo com o equipamento. A gente está trazendo a questão também que também durante 2 meses o equipamento, assim como os outros CAPs, ficaram desabastecidos de carne. Eles ficaram esse tempo todo se alimentando de arroz, feijão, a salada do dia dentro do cardápio e ovo. Depois, o vereador Bruno Silva fez uma indicação legislativa sobre projeto de lei que institua uma creche para idosos na cidade. É com muita alegria e muita satisfação que estou aqui nessa tribuna para poder apresentar uma indicação legislativa. É o instrumento que o vereador tem em mãos por conta da nossa legislação. Indicação legislativa para que o prefeito institua na cidade de Nova Friburgo creche para idoso. E aproveitar que o plenário hoje está aí, que bom, né, com pessoas ouvindo. Eu não sei se você já ouviu falar em creche para idoso, mas essa não é, claro, não é ideia minha, essa é um projeto que já funciona em outras cidades. Se você pesquisar no Google, por exemplo, a cidade de Sorocaba, você vai descobrir que a cidade de Sorocaba tem uma creche para idoso pública. E como é que funciona isso? É um local em que o responsável, ele deixa... Eu estou falando de creche, não é asilo, tá? O asilo, ele tem o seu funcionamento completamente distinto. O asilo idoso passa praticamente o resto da vida. A creche é diferente. O responsável deixa o seu idoso na creche pela manhã, vai trabalhar, vai fazer os seus afazeres e, na parte da tarde, retorna buscando o seu idoso e levando para a sua casa. Quando eu vi esse projeto, quando a assessoria, na verdade, passou esse projeto, inicialmente eu fiquei um pouco desconfiado por conta de creche para idoso, meio que torci o nariz por conta do nome, mas estudando e vendo funcionar em outras cidades, eu achei fantástico esse projeto. E quais são as partes positivas desse projeto? O responsável, ponto 1, os responsáveis que estão com idosos, que precisam ficar com os idosos e não conseguem trabalhar, tendo essa creche de idosos na cidade de Nova Friburgo, eles poderão deixar o idoso na creche e vão trabalhar, vão fazer seus afazeres, vão ganhar dinheiro e, com isso, vão, por tabela, melhorar também a qualidade de vida do idoso, com essa remuneração para poder facilitar a vida do idoso. Por fim, o vereador Cristiano Huguenin fez uma indicação legislativa sobre projeto de lei que institua o Comitê de Mortalidade Infantil. É uma ideia, é uma indicação muito importante. Ao longo dos anos, volta e meia, a gente se depara com alguns casos muito tristes na nossa cidade, de perdas
de bebês recém-nascidos, em muitos casos até das próprias gestantes. E, infelizmente, isso acontece quase que todo ano tem um caso, e que é muito triste, é muito caro à sociedade friburguense esse tipo de situação que acontece. Quem está mais tempo aqui na casa vai lembrar que, em diversos momentos, nós nos deparamos com situações que ganharam mídia, que, creio eu, que até hoje muitas ainda estão sem respostas. E o que vem acontecendo ao longo do tempo com essas situações? Acontece o óbito, há todo aquele clamor da sociedade, a administração pública ela abre processos administrativos, boletins de ocorrências são feitos na delegacia de polícia, na delegacia da mulher, denúncias ao Ministério Público, mas uma vida se foi, 2 vidas se foram, e o tempo não para. Daqui a pouco vem outra, amanhã pode ser que venha outro, e a gente, enquanto sociedade, enquanto poder público, a gente fica muito aquém dessas informações, do porquê disso está acontecendo. A intenção de se criar um comitê é para que possamos ter subsídios para verificar, vereador Maiara, em muitos dos casos, se de fato exige a responsabilização do profissional. Porque sempre que acontece isso, e quando eu digo que é um tema muito caro, porque você está lidando com uma vida, com um ser humano, né? É muito difícil você não tomar o partido de quem perdeu. E, por vezes, a gente é até injusto. E, assim, é difícil falar isso, porque esse é um tema que nos toca. Mas, no entanto, a intenção de se colher informações, se coletar dados, vai poder trazer tranquilidade aos profissionais, ao poder público e às famílias. Será que o médico, alguém lá na ponta, ele teve uma conduta médica errada que ocasionou óbito? Será que aquela gestante possuía uma patologia não identificada no atendimento ambulatorial que pode ter ocasionado o óbito? A gente não sabe. A gente só investiga depois. E não investiga, gente, não investiga. Sinceramente, pode-se apurar responsabilidade, mas, sinceramente, a gente criar um banco de dados, de informações, que vão poder ordenar, direcionar o atendimento que é realizado na unidade pública, eu tenho certeza que vai ser, a médio e longo prazo, muito importante para que a gente, se não encerrar com esse capítulo triste, ao menos dirimir muito essas ocorrências que, ao longo dos anos, vêm acontecendo em nossa maternidade. Que, digo de passagem, é uma das melhores do estado do Rio de Janeiro, quiçá do país, em termos de maternidade pública. Quero agradecer a Maiara e ao vereador Cláudio pelas emendas que vieram no sentido de agregar valor ao projeto, e, a partir do momento da aprovação, eu vou, com o maior carinho, levar isso ao secretário de saúde, ao prefeito, para que possa fazer o projeto de lei, né, que possa ser melhorado, sim, possa vir com outros pontos importantes, mas que a gente possa avançar. De fato, criar, sim, esse banco de dados, esse comitê, que vai muito auxiliar nessa questão que, volta e meia, repito, ela assombra a nossa cidade, as nossas parturienses. Encerramos por aqui o programa da TV Câmara. Até a próxima semana.